Olá pessoal, me chamo Juliana Doronin e vim declamar para vocês uma poesia na abertura desse curso que vocês estão convidados a participar. Antes disso, eu gostaria de agradecer a professora Andreia Pires e a professora Karima, orientanda da professora Andreia, do curso de Serviço Social da UEL, que me convidaram para fazer essa abertura na composição da arte. Tá? Vou falar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo de pandemia através dos versos, através das rimas, para ficar um pouco mais leve. Então vamos lá. A pandemia da desigualdade. Difícil se inspirar em fazer poesia, enquanto milhões morrem todos os dias pela pandemia. Já são mais de 500 milhões de famílias enlutadas pelo Covid-19 no Brasil como uma praga. Eita vírus violento, nunca visto na história, só lembramos quase assim da danada da gripe espanhola. O ano de 2020 paralisou, passou sem percebermos, diante do isolamento, do distanciamento e do esgotamento. As pessoas aprenderam que higiene é fundamental. O uso de máscaras e álcool em gel tornou-se essencial para uma sociedade desigual. Em cada canto do mundo, o vírus chegou, matando muita gente e deixando outros cegos também pela falta de amor. As pessoas se distanciaram e finalmente puderam perceber o quanto um abraço sincero é importante para o seu bem viver. O comércio fechou suas portas. As pessoas ficaram desempregadas. Os governos perdidos nas ações. Vivemos hoje sem boas emoções. Mas parece um recado do nosso Criador, que precisávamos parar para simplesmente sentir muita dor, pois precisávamos recuperar valores essenciais, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, com exagero. Estávamos muito paralisados, olhando para o nosso próprio umbigo, sem percebermos o quanto esse mundo é lindo, mas pouco verdadeiro. As pequenas coisas tornaram-se essenciais, como acordar todos os dias, cultivar a natureza e deitar sem agonia. A agonia do relógio, que nos escraviza há muito tempo, quando o tempo começou a ser calculado para o trabalhador pelo dono do dinheiro. Aprendemos muita coisa nesse tempo que paramos. Por exemplo, a reconhecer o tempo que perdemos sem ao menos viver. É na dor que aprendemos algo que nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo nos faz refletir, inclusive do medo de morrer, sem ao menos nos despedir. A morte passou a ser o inimigo da vez, como se não fosse condição aos que vivem com ou sem lamentação. Uns costumam dizer que todos estão no mesmo barco. Eu prefiro dizer que, de fato, todos estão enlutados. Porém, sobre essas navegações, usadas como metáfora, cada uma tem a sua, dependendo do capital que ele ou ela possua. A pandemia evidenciou a desigualdade social das comunidades, das periferias e das cidades. O trabalho é importante e significativo o homem, porém, na pandemia, tornou-se necessário, mas fora do alcance, pois muitos queriam trabalhar,
para o sustento à sua família levar, mas foram impedidos pelas autoridades e pelo vírus. Em contrapartida, o Estado oferece um dinheiro picado de R$600 de ajuda financeira para os desiguais. Essa história é antiga e começou na colonização. Agora no Covid apareceu com exaltação, mas ainda com pouca exatidão. É o que diz a legislação, porém a urbanização divide os que têm posse dos que não têm, não. Comecei dizendo do quanto era difícil fazer poesia nos tempos que estamos vivendo de pandemia, mas depois me lembrei que a poesia serve para impactar e não é mágica, nem mentirosa, em nenhum lugar. Ela é linda, ela é sedutora. Original como ela, só roda de capoeira e frutas na feira. Onde cada um, na sua singularidade, se expressa do seu jeito, pois versos transformados e impactando sujeitos. Foi isso que eu quis trazer, um pouquinho dessa arte, aqui trazendo elementos sem esconder a realidade da cultura, cidade e sociedade. Assim, quem sabe, aproveitamos esse tempo para de fato refletir, começando a transformar nosso entorno e mudar nossa realidade. Para as famílias enlutadas, desejo força daqui para frente. E não deixem de falar sobre os que aqui não estão mais presentes. Desejo que essa pandemia passe logo, sem muitos estragos, mais do que os já provocados, sejam de fato, ora, experimentados. Pois o medo pode nos paralisar, mas também pode nos reinventar, criarmos estratégias de forças que envergam para tudo superar. Quem sabe um dia contaremos essas vivências com um grande aprendizado de luta pela sobrevivência com bastante resistência. Vamos cá nos despedindo, na esperança de todos se vacinar e depois terminar e testar, qualificando o nosso tempo no presente, experimentando e vivendo cada minuto como se fosse o derradeiro, sem desentendimento. Um beijo no coração de vocês, um bom curso para todos.